Vidas negras importam. O pavilhão e o Pinel. Estou no hospício, ou melhor, em várias dependências dele. Desde o dia 25 do mês passado, estive no pavilhão de observações, que é a pior etapa de quem, como eu, entra aqui pelas mãos da polícia. Tiram-nos as roupas que trazemos, dão uma outra, que só é capaz de cobrir a nudez, sem chinelo ou tamanho. Da outra vez que lá estive, me deram uma peça de vestuário que me hoje é indispensável. Dessa vez, não. O enfermeiro antigo era bom. O atual é um português arrogante, com uma fisionomia bragantina e presumida. Deram-me uma caneca de mate e logo em seguida, ainda dia claro, atiraram-me sobre um colchão de capim com a manta pobre, muito bem conhecida pela nossa pobreza e miséria. Não me incomodo muito com hospícios, mas o que me aborrece é essa intromissão da polícia na minha vida, de mim para mim. Tenho certeza que não sou louco, mas devido ao álcool misturado com toda espécie de apreensões e dificuldade da minha vida material, 6 anos me assoberbam. De quando em quando dou sinais de procura deles. Além dessa primeira vez que estive no hospício, fui atingido por uma crise idêntica em Ouro Fino e levado para a Santa Casa de lá em 1916. Em 1917, me recolheram ao Hospital Central do Exército, pela mesma razão. Agora volto ao hospício. Estou seguro que não voltarei a ele pela terceira vez, se não sair dali para o São João Batista, que é próximo. Estou incomodando muito os outros, inclusive os meus parentes. Não é justo que tal continue. Quanto aos meus amigos, nenhum apareceu, senão o senhor Carlos Ventura e o sobrinho. Salve, meu nome é Plínio Camilo e eu tenho o prazer de fazer essa estante preta nossa de escurecimento. E hoje vamos falar desse livro, Diário no Hospício. E eu chamo assim para a gente poder conversar o meu querido Gabriel Messias. Salve, Gabriel, bem-vindo, querido. Salve, Salve, querido, mas bem-vindo. Muito obrigado a prazer, sua gentileza. prazer imenso estar aqui para fazer essa resenha de leitores, né? Muito feliz. Antes, eu sempre esqueço, mas é o Gabriel que está aqui, então eu fico logo querendo apresentar para quem a gente está oferecendo essa conversa. Então, eu estou oferecendo essa conversa para Irani Ribeiro, Patrícia Santana, o meu querido Israel Pereira Vieira, Miriam Vieira, Ercília Almeida, e a Onça, Júnior Vilela e ao meu irmão Paulo. Legal? Beleza. Legal. Por favor, Gabriel, apresente esse livro, essa história para você. A gente fica na conversa, na resenha assim. Para eu apresentar o livro? Por favor. Né? Bom, Todo mundo está aqui ouvindo. eu sugeri, né, o Diário do Hospício do Lima Barreto. Eu estou com essa edição aqui da Kozak Naif, né, que eu acho que encontrei aí, fazendo propaganda, né? Não sei se é legal, mas enfim, É da necessário. editora. E li esse livro com, com um olhar de leitor mesmo, né? E não de crítico, especialista em literatura. Até porque eu escrevo diário há um tempo já, e li e gosto da escrita do diário no sentido dessa sinceridade, né? Embora alguns trechos desse diário sejam ficcionais, né? Me parece que ele já ensaia o Cemitério dos Vivos, né? Tem alguns trechos que ele já faz, umas, alguns testes, parece, né? Tem a impressão. Mas eu acho muito bonito essa escrita honesta, né? Meio nua, assim. Mas, ao mesmo tempo, como ele é da literatura, não deixa de elaborar esse texto de maneira artística, né? Então, ele faz esse relato da entrada dele no hospício. Esse trecho que você trouxe, ele é muito interessante para mim, né? Eu até tinha grifado um trecho aqui para trazer para cá, né?
E li, como ele, alguns pedaços mais para o fim, são algumas notas, porque me parece que foi um resgate que fizeram, né? E alguns trechos estavam em papel, assim, meio soltos. Mas é muito interessante o que há de contemporâneo nesse livro, né? Em relação principalmente à condição da população preta, do homem preto, né? E essa lucidez que ele traz em relação a alguns temas é bem impressionante. Me envolvi, é triste, né? Muito triste, principalmente por perceber pouco avanço que a gente teve, né, na luta antimanicomial, né? Tem todo um contexto aí que depois eu fui dar uma lida assim, para entender melhor. E o quanto que a população preta é majoritariamente aí nos antigos hospícios, né, e hospitais psiquiátricos, né? E o quanto que isso tem relação com a história dele também. Sim, isso é interessante falar, assim, é legal dar não, fazer algumas notas sobre quem é, né, Lima Barreto. Eu acho interessante fazer, se o Gabriel me permite fazer só, né, dar uma escurecida. É óbvio, Lima Barreto, nascido em. E é interessante que ele nasceu em 13 de maio de 1881, né? No Rio de Janeiro, viveu e morreu lá, né? O pai dele era um operário gráfico, a mãe dele era professora e começou tendo, foi uma das primeiras mestres que ensinou a ler, escreveu o Lima Barreto, porém ela faleceu, né? O Lima Barreto tinha 9 anos. E isso que é interessante, porque o Lima Barreto remove isso, ou pelo menos conta que até o momento que a mãe dele vivia, ele vivia um bem, ele tinha uma certa saúde mental, ele não diz isso em nenhum momento, mas que a perda da mãe foi uma perda que pegou ele muito. Porém, o Lima Barreto, a sua trajetória, é uma trajetória de persistência, de insistência, né? De resistência também, né? Sim, Sim, ele estudou engenharia, mas não se formou, foi ser escritor, tinha uma questão de um cronista, era andante, né? Andava muito também como o João do Rio, mas andava muito pelo Rio, então ele tem essa escrita e, né, trabalhou muito tempo para ser aceito nas associações literárias, né, em todas, né, pleiteou pelo menos, né, Academia Brasileira de Letras 2 vezes e não conseguiu entrar. E ele também foi internado, né, pela polícia, né? Ele era funcionário público, foi internado algumas vezes, né? Pelo menos 2 vezes. E dessa internação, através dessa segunda internação, onde ele começa a escrever esse diário de hospício, que ele já está escrevendo esse diário de hospício, mas também ele começa também a esboçar essa questão do cemitério dos vivos, né? Esse é o panorama do Lima Barreto. Era um escritor forte, com opinião, né? Composição, e tinha essa questão da bebida, né? Que permeava forte ele. do prontuário dele, inclusive, está lá, né, o motivo da internação, alcoolismo, né? Exatamente, exatamente. E é como esse texto do começo, que é o texto do cemitério, que é um texto do começo. Ele não sou louco, né? Tem esse Uhum. problema com a bebida, né? Eu É, bebo, né? Tenho e desses aborrecimentos que me move essa vida material. É bem interessante isso. E que ele tem faz essa um, literatura, né? tem dois trechos aqui que eu acho interessantes, né? Que é que ele falando sobre essa, essa angústia, essa tristeza por tudo isso ter acontecido com ele, né? Posso ler esse pedaço aqui? Por favor, querido. Tem um trecho que ele diz assim: digo com franqueza, 100 anos que vivia eu, 100 anos que viva eu, nunca poderão apagar-me da minha memória essas humilhações que sofri. Não por elas mesmo, que pouco valem, mas pela convicção que me trouxeram de que esta vida não vale nada. Todas as posições falham e todas as precauções para um grande futuro são vãs. Eu tinha tudo, ou tenho tudo, para não sofrê-las, tanto mais que não as provoquei. Sou instruído, sou educado, sou honesto,
Tenho procurado o mais possível ter uma vida pura. Parecia que sendo assim que, sendo eu um rapaz que antes dos 16 anos estava numa escola superior, e todos me gabavam a inteligência, e mesmo até agora ninguém nega, estivesse a coberto de tudo isso, mas eu e a sorte e eu, nos juntamos de tal sorte, nos irmanamos, que vinha passar por transes desse. Tipo, né? Poxa, eu tava aí também, tava acontecendo tudo aí, por quê, né? E eu tenho a ousadia de dizer o porquê que ele era preto, né? Sim, Ele era periférico. sim, com E, certeza. É então, não, essa questão, né? Era é, periférico, tinha essa questão da bebida que ele era funcionário público, afastava, em um momento, uhum, tem situações que ele não voltava para o trabalho no dia seguinte, ou nem ia para casa e voltava com a mesma roupa, é. né? Toda E, essa situação. e até a questão da bebida, né? Tem algumas indagações que ele faz que eu já fiz na minha vida, sabe? Hum, E, e, e aí ele coloca aqui, né? Então, assim, primeiro ele fica pensando, pô, como eu sou azarado, né? Tava caminhando tão bem, tal, por quê? E esse contexto social, né? E ele já tinha umas visões anarquistas, né? Já tinha uma questão de questionar o poder, e tal. Mas hoje é visível, né? Como você pegar um menino de periferia que estudou, sei lá, ganhou uma bolsa, e pensar, poxa, por que que eu não consegui? Né? E ele não entende toda a estrutura que pisa nele, que vai ser muito mais difícil para ele mesmo, né? Aí no trecho que ele fala da bebida, eu achei interessante, ele diz assim: muitas causas influíram para que viesse a beber. Por que que eu bebo, né? Mas desde todas elas foi um sentimento ou pressentimento, um medo sem razão nem explicação de uma catástrofe doméstica sempre presente. Adivinhava a morte de meu pai e eu sem dinheiro para enterrá-lo. Previa moléstias com tratamento caro e eu sem recursos. Amedrontava-me com uma demissão e eu sem fortes conhecimentos que me arranjassem colocação condigna com a minha instrução. E eu me aborrecia e procurava distrair-me, ficar na cidade, avançar pela noite adentro, e assim conheci o chopp, o uísque, as noitadas, amanhecendo na casa deste ou daquele. Tipo, ele tinha preocupações materiais, né? sim, Ele tinha preocupações reais de querer dar condições para a família dele, para a própria vida, né? De garantir uma vida digna para o pai. Poxa vida, eu pensava nisso. sim. Será que eu vou dar conta, né? Será É, que não? Tal? O que vai acontecer se eu não tiver um emprego? E você vê como a nossa, o povo preto, né, a população periférica, ela, como eu falei antes, é esmagada e a gente se sufoca, né? E infelizmente o acesso ao álcool, à droga, a uma vida que pode ser prejudicial a nós, ela é às vezes um escape mesmo, né? E se no caso tem essa tendência ainda, aí fodeu. sim, sim. É entender que é escape, né? Não é fuga, é um escape, é um suporta, né? É um suporte que vai ter aquele outro dia, tem todas essas coisas, tem toda essa. Porque Uhum, assim, Gabriel, e você melhor do que eu sabe, né? Esse olhar que recebemos todos os momentos, né? Você tem que sair de casa preparado. Então você não dá para abrir, sim. sabe? Você não dá para moscar você, né? Moscar você, É, né? e tem essa questão de raça e de classe juntas, né? Que perpassam por ele, assim, perpassa por nós. Então, eu contei aqui três momentos do livro em que ele explica por que ele se apega à bebida, né? E Uhum, todas elas estão relacionadas a esse medo da condição material, esse medo de não dar conta, né? E às vezes para nós homens é muito jogado isso, que para ser homem você tem que prover, você tem que proteger, você tem que assegurar, né? E ele se vê nesse medo, né? Ele se vê com esse medo disso tudo, e isso apavora de tal forma que ele busca essa saída.
Então isso é muito, muito contemporâneo isso, né? Muito contemporâneo, muito mesmo. E voltando um pouco nesse Diário do Hospício, que ele tem um valor literário e histórico muito interessante, levando um pouco no cemitério, o começo do cemitério tem uma coisa que nos pega, né? Ele no cemitério, que é essa obra, ele nos pega que o personagem também é negro, também é funcionário público, também é internado 2 vezes, mas ele é casado. E ele se pega Uhum, com a esposa falando assim, querido, você vai ter que publicar esse livro, né? Você não vai sim. publicar esse livro? E aí ele vai passar essa loucura e ele vai perdendo as pessoas, ele não vai dando conta. Ou no cemitério, no diário, ele mostra esse medo, né? No cemitério ele realiza. O personagem ele vai até esse momento que Tem um vai, publica, trecho, sim, desculpa, publica desculpa, e sofre, né? E sofre muito. essa questão da literatura, né? Tem um trecho que é esse, essa questão do autor e do indivíduo, né? Que é autor, né? Desse autoficção, né? Quase, né? Me parece muito esse exercício. E esse é um termo, até onde eu entendo, meio contemporâneo até, né? Sim, De sim. autoficção. E tem um trecho aqui que ele faz isso. Inclusive trechos do diário em que ele se coloca. Eu acho que ele já estava ensaiando esse personagem, porque ele fala que tem filhos, que a esposa morreu e ele não teve, nem tem que se casou, assim, né? Mas no diário ele faz essa mistura. Me parece que ele já estava ali projetando o livro nesse diário, né? E aí tem um trecho que ele vai falar dessa publicação que também é bem interessante, né? Que eu acho que deve dialogar muito com o livro, com o Cemitério dos Vivos, que ele fala assim: assim eu fiz. Pus-me em casa 2 meses e escrevi o livro. Saiu na edição da tarde e ninguém o leu. E só veio a fazer sucesso para mim, inesperado, quando publiquei em livro. Desalentado e desanimado, sentindo que eu não podia dar nenhuma satisfação àqueles que me instruíam tão generosamente, nem mesmo formando-me. Não tendo nenhuma ambição política administrativa, via escapar-me por falta de habilidade, de macieza, a única coisa que me alentava na vida: o amor das letras, da glória, do nome por ele só. Eu me senti capaz de fazer, mas de antemão sabia que não encontraria em parte alguma quem me imprimisse e tinha a íntima certeza de que não encontraria dinheiro com que me fosse possível editar o meu trabalho. Aí ele coloca, especialmente o Gonzaga de Sá. Gonzaga de Sá, pelo que eu entendi aqui, ele aparece em vários registros dele, né? E ele fala: bebi cada vez mais e, dentre muitas aventuras, algumas humilhantes. Então, tipo, essa frustração, né? A gente fala muito disso, você também fala, né? Das etapas de produzir um livro, né? Que você escreve o livro, mas tem que trabalhar o livro, né? E imagino que devia ser para ele, naquela época, trabalhar esse livro. Se hoje para nós é difícil, né? Sim, Fazer sim, esse livro circular, e aí você questiona o que é bom, o que não é bom, quem diz o que é bom e o que não é bom, né? Como é que esse livro vai fazer esse movimento? Porque ele, depois de muito tempo, a gente reconhece, mas nesse momento o livro sai e ele não sabe. Primeiro, para imprimir o livro já é difícil, né? E depois, para fazer esse movimento do livro ser lido, né? E ser quem que lido. tem que ler esse livro para dizer que ele é bom, né? E como ele, Lima Barreto, foi, Lima, João do Rio, mas como ele, Uhum. apesar de escrever nos jornais, vivia da escrita, ele não conseguiu ser reconhecido pelos pares. Né? Sim. Ele não foi reconhecido, porque se os pares o reconhecessem, ele seria aceito na primeira ou na segunda vez na Academia Brasileira. Né? Uhum. Estava no Rio de Janeiro, estava lá escrevendo por tudo. Ele não foi reconhecido pelos pares. Tanto é, né? Vou jogar uma coisa que a gente já conversou. Tanto é que ele nem foi citado ou chamado, e tem algumas linhas que ele foi criticado pelos modernistas aqui paulistas, né? Na Semana de Sim. Arte Moderna. Nem foi chamado. E ele é um escritor potente. Durante aquele, com várias críticas, ele tem vários termos criticando futebol, falando da questão dos macacos, tem várias situações assim. E ele viveu Sim. por essa literatura. E ele, naquele momento, ele não foi respeitado. Isso é interessante. Pensar Sim. quem é que fala que é bom ou não é, né? E o mercado editorial na época já era difícil, né? A gente tinha um editor negro
conhecida Paula Brito, né? Uma coisa assim, não Paula sei se Brito. você Ele já tinha morrido nesse momento quando já nasceu. tinha mesmo. Já tinha morrido, assim. Só teve, né? Mas tinha essa gráfica, tinha outras coisas, mas tinha um editor negro, foi o Paula Brito, assim. Inclusive, tem uma questão que eu já li, né, de que muitos tipógrafos que trabalhavam, que nem acho que o pai dele, né, você falou, né, que fazia Sim, o o, pai dele o era tipo. Machado de operário. Assis também chegou a trabalhar com isso, né, com Sim, tipografia. sim, com o Paula Muitos Brito. eram negros. Sim, Ah, que fala disso. Muitos eram negros, né? E há um registro, esqueci o nome de um livro agora, que fala sobre a luta sindical, tal, de uma greve dos tipógrafos que foi promovida majoritariamente por pessoas negras, né? sim, E sim, ocorreu no Rio de Janeiro. E você tinha mais uma vez, né? A mão de obra preta fazendo esse trabalho, mas o texto de quem estava lá não era, não era. não era preto majoritariamente, né? Não. E que coisa, né, difícil, porque hoje a gente facilita a impressão do livro, mas é difícil ler o livro, Sim, né? Fazer o sim, exercício para que ele chegue, para que ele sim, leia. sim. E passou por essas dores aí, a gente olha enquanto escritor, né? Fala, putz, é mesmo, é foda, né? Nossa, é, foi foda, é foda, e tomara que não fosse, né? Mas eu É, prevejo que será foda também, né? sim. Não, não terminará conosco, não, infelizmente. Um outro ponto que é assim, aí eu entregar a idade. Eu li O Cemitério dos Vivos e o Diário dos Espíritos no século passado, né? Então, lá por volta, né, da década de 70 que eu li. E eu lembro uma das questões uma frase que me marcou e que está no diário, né, no Diário do Hospício, né, no Cemitério dos Vivos, bem no começo, né, que é aquela, a literatura ou me mata ou me dá o que eu peço dela. Isso, Isso é isso. muito interessante, porque é isso, né? Porque ele É, está falando, ele vive dessa, né? Ele quer fazer é. essa escrita, ele vive por essa escrita, né? Tem Né? um trecho aqui, pode falar, que eu estou Não, procurando um trecho que continue, você por falou, favor, você é o convidado. que ele faz um questionamento, quer ver, que eu acho que eu também já fiz, quer ver? Página 95 da minha edição aqui, né? Que ele diz assim, que foi uma reflexão que eu já fiz na minha vida, né? De tipo, ia ser mais fácil se eu não gostasse de nada disso, né? Sim. Ele coloca aqui, ó. Contudo, eu queria viver isolado, fora dessa paixão pela literatura, pelo estudo. Creio que ela me faz mal e lastimo não ter outra forma de talento em que minha inteligência pudesse trabalhar, absorver toda a minha atividade sem comunhão com os meus semelhantes. Queria ser um geômetra, mesmo medíocre, mas da família de Arquimedes, conforme o desenha Plutarco na vida de Marcelos, página 109, que é um livro que ele pega na biblioteca lá, né, que ele se apega um pouco. Então é isso, né? É tão assim perturbador às vezes ser um escritor, um artista, porque há uma necessidade de ter vazão daquilo e às vezes a vida material da gente, principalmente gente pobre, né, que vem de uma situação que não que com o seu tempo de trabalho, de força de trabalho, tenha exigido, né? E aí tem até um colega nosso aqui do território que faz assim, um poema, né, sobre isso, que ele fala: fui tão massacrado durante o dia que aquela inspiração para poesia que eu tive se perdeu, né? Não, não É, consegui anotar porque eu fiquei cansado, né? Ele fala de um trecho aqui, também numa página antes ele coloca assim: tenho orgulho de me ter esforçado muito para realizar o meu ideal, mas me aborrece não ter sabido concomitantemente arranjar dinheiro ou posições rendosas que me fizessem respeitar. Sonhei Spinoza, mas não tive força para realizar a vida dele. Sonhei Dostoiévski, mas me faltou a sua névoa. Ele meio que se culpa, né? Parece, né? Pelo sim, sim. por Não, isso. primeiro e é justo, eu acho que é essa história, isso é muito legal nele, assim, ele se compara aos bobos, mano, Uhum, não tá se comparando, ele se compara assim, sonhei, tô lá, tô sim, tentando, tô ali, tô fazendo, né? E ele traz isso, né? Ele é, porque se a gente uhum, lembrar, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Recordações de Escrivão,
Clara dos sim. Anjos, a obra dele é muito potente de trazer essa questão da negritude, desse negro da pele clara, no Recordações Sim, do escrivão no Isaías Caminha, né? Esse negro da pele clara é bem interessante dessa sim. desse momento que ele vive, né? Desse momento ali daquele que ele vive, e ele conseguiu fazer, mas ele compara com o e é justo mesmo, é É. ali. E aí é essa questão do quanto que falta para nós, né? E a necessidade que a gente tem também de ser reconhecido, né? Uhum, O quanto que é importante a gente também, enquanto escritor, artista, acho que seu canal faz um trabalho excepcional aí hoje, né? Para mim eu acho que é uma enciclopédia digital assim, imprescindível, porque você mostra e valoriza, né? E essas pessoas todas precisam de ouvir que alguém diga, você é bom, você escreve é, muito bom, é, porque o tempo todo estão dizendo que não, né? uhum, Estão dizendo uhum, que não, que dizendo indiretamente que não, né? Como eles dizem que não? Não colocando nossos nomes nos cânones, né? Conceição Evaristo entra para a Academia Mineira, mas a brasileira lá, aquela dos Bambambãs, aquela ali, ela tentou, né? Que bom que ela conseguiu lá em Minas, e, né? Poxa, mas olha a batalha dessa mulher histórica para se eternizar, né? sim, E sim, a nossa ausência e a nossa também exotização é o dizer que não, sabe? É esse não que eu estou dizendo. esse não. E poderia ser bom a tal ponto da gente não se preocupar com a questão racial, mas a questão racial está aí, né? E ela já está dizendo o tempo todo para nós, não, não, não. E a gente faz Ela, essa ela, ela, luta. ela chega antes, ela chega Ela antes da gente, chega, ela chega antes da gente. exato. Deixa eu também comemorar uma coisa que é interessante, é sempre importante, é isso, né? Pretos Opa, com Encontros, certeza. volume 2. Esse, assim, que eu tenho o prazer de participar, e Gabriel também participamos, né? E Honra. é uma honra, não é, Gabriel? Porque é assim, é o primeiro nosso, né, desse encontro. É um livro que a gente batalha por esse reconhecimento, né? E é cabível a gente falar nesse momento do Lima Claro, Barreto, porque é isso, né, que a gente quer, né? a, a, a publicação dele, a luta dele artística foi igual, Foi igual. em outro período histórico, mas e talvez a gente tenha dado um pouco mais de sorte, né? Porque não caímos em muitas armadilhas aí que colocam para nós, né? Infelizmente ele armadilhas, enfim, né? Não quer dizer que ele seja menos, porque todo mundo está sujeito a isso, né? De ser cooptado, né? Ele fala até que a política de manicomial é um sequestro, né? De ser sequestrado, né? De alguma forma, né? Sequestram nossa autoestima, sequestram nosso corpo, sequestram nossa dignidade, né? E a gente, de certa forma, escapou até agora, né? Espero continuar Sim, escapando. sim. Né? E isso é uma conquista, porque foi feito ali, ó, desde Exatamente. do texto, e todo mundo leu. E foi feito horizontal, quilombo mesmo, né? Todo mundo lê o texto, todo mundo critica o texto, a gente divide, a gente compartilha, a gente briga pra caramba, né? Se apropria do Muita, texto do outro, se Gabriel. apropria. Por, E por, aí, na parte editorial também, a gente faz balanço, levantamento, fala de dinheiro, fala de divulgação, fala de lançamento. E aí, o nosso livro está lá, finalista, né? nós estamos lá no Jabuti. E isso, e essa é uma luta terrível, né? Imagina assim, isso nós estamos em 17. Imagine o que ele passou, o Lima Barreto e outros, Machado de Assis e outros que vieram, vários, né? Que passaram e nós que estamos passando, e parceiros que a gente passa, nisso de você confeccionar. Né? Uma coisa que o Gabriel vai Isso, contar o que ele faz também, mas é essa questão do confeccionar. exato. Nós confeccionamos isso. E essa é uma coisa que o Lima passa, né? Dessa questão do confeccionar. Que é interessante, mas é muito cansativo. E aí, na próxima, a É, gente cai numa esparrela, porque a gente cai numa mão branca de alguma editora e que ela nos uhum, prende e segura as nossas coisas ad infinito, achando que está fazendo benevolência. Mas a gente é, cai por quê?
essa luta é uma luta toda vez e você tem que estar preparado fisicamente, Exato, emocionalmente, para poder, assim, falar, ó, Branquinho, parou, né? Presta atenção no movimento que você exato. está fazendo. Fico me pensando o quanto de coisa extraordinária existe na literatura hoje, preta, periférica, que não dizem. Percebe-se, mas não se diz, sabe? Eu lembro que tem uma história, tem um documentário que conta a história do axé, né? Do axé music na Bahia, e aí tem uma história de uma banda, assim, que o neguinho do samba cria o samba reggae, né? Uhum, Cria um gênero musical. O cara, no meio da periferia do Pelourinho, cria um gênero musical, né? E eu acho que eu me permito falar de música aqui, porque a nossa literatura, nosso universo, ele não é dualidade, né? Ele é junto, né? Então, o sim, nosso texto é sim, musical, tem tambor, tem tudo, né? E é corporal também. Por isso que as manifestações literárias pretas, o slam, as saraus, hoje, as batalhas de rima, é a roda e o corpo, né? Então, assim, o papel é só mais um recurso, mas a sim, força disso e a literatura em si vem disso, né? Aí o Neguinho do Samba ela vai lá e inventa um gênero musical. Aí os caras da gravadora, isso tem no documentário, velho. Os caras da banda vão lá, assiste, vê o tamanho daquilo e fala assim, fulano, não vamos contar nada para ninguém, porque se descobrirem isso aí a gente tá ferrado. Cara, é surreal isso, né? E eu acredito que isso exista ainda hoje. Eu acredito. Eu acho que você tá sem áudio por mim. Opa, agora tá ouvindo? Agora sim. Desculpa, me entusiasmei. Abaixa abaixa o Exu aqui fica. Então, É para eles não ouvirem. essa questão essa questão da música, do multiartista que é falado hoje, mas é uma necessidade de multiartista, não é só, é porque a gente, esse talento, esse falar, essa história, essa literatura, ou nos mata, ou a gente, né, obtém o que a gente Sim, quer, ela vai de várias formas, vai pela música. Paula Brito também sim. fazia música, ele escrevia teatro, ele fazia gráfica, e é o que a gente precisa fazer da nossa arte, né? Fazer A tudo. Carolina Maria de Jesus gostava de cantar, né? Gravou até, né? Chegou a Gravou, gravar. tem peças de teatro, né? Sim, isso, Cult, peças de teatro. cult, Cult também. né? Então, todas e todos têm, né? Sobral, então tem várias. A É. gente não é uma só. Não é que a gente não Uhum. se contenta, mas é que é isso, né? Você vai É. fazer, você quer produzir um livro, você começa a fazer um livro, você vê como diagrama, e tem o Diogo fazendo, ou como Uhum. o Gabriel, que vai, aí eu quero que você faça esse parênteses dessa construção do livro, que ele vai da construção do livro, né? Que é também uma questão muito boa, mas legal. Continue, Gabriel, por favor. É, outro aspecto interessante que eu acho aqui, né, é quando ele também faz um exercício de reflexão. Uma vez até o Marcelino Freire, uma vez eu participei de um sarau, né, e ele me ouviu, né, e ele falou, nem todo filósofo é poeta, mas todo poeta é filósofo, né? E aí ele tem um trecho aqui que ele traz o conceito de loucura, né? Que eu acho bem interessante aqui na página 67. Então você vê, o cara tá lá, né, encarcerado, ele faz uma reflexão sobre o porquê que ele bebe, ele faz uma reflexão da relação dele com a literatura, né? E então ele elabora, né? Ele pensa e o escritor ele é isso também, né? Ele é o coração ali, ele é o emotivo, e a partir daquela percepção ele elabora, né?
E acho que você acredita muito nisso, nesse texto elaborado, né? Não, Sim, não que seja ruim um texto que sai de primeira, eu acho que acontece, tem muitos poetas que fazem isso e eu valorizo. Eu não tenho essa segurança, esse potencial, sabe? Mas eu gosto de revisitar, elaborar e tentar pensar, é isso mesmo que eu estou querendo dizer, sabe? E aí ele nessas elaborações ele coloca assim sobre a loucura, né? O que dizer da loucura? Mergulhado no meio de quase 2 dezenas de loucos, não se tem absolutamente uma impressão geral dela. Há, como em todas as manifestações da natureza, indivíduos, casos individuais, mas não há ou não se percebe entre eles uma relação de parentesco muito forte. Não há espécies, não há raças de loucos, há só loucos. Essa dificuldade também de definir o que é de fato uma pessoa louca, né? Tanto que, e esse é poxa, para mim isso é um exercício genial, né? De pensar isso mesmo. Existem várias pessoas que a sociedade julga que está fora da sanidade mental, mas você não consegue pegar um do lado do outro e falar é por causa disso, é. porque eles são diferentes ali, né? Ele E, coloca que e não discutir a loucura numa mesa de bar, mas discutir a loucura, desculpa o termo, mas vista de dentro, né? isso, ele está lá, né? Ele Foi tá lá, julgado como tá. tal, né? Ele Exatamente. coloca assim: há uma nomenclatura, uma terminologia, segundo este, segundo aquele, há descrições pacientes de tais casos, revelando pacientes, observações, mas uma explicação da loucura não há. Achei isso muito legal. Você está me ouvindo bem aí? O áudio está Tá ótimo. Tô ouvindo, sim, querido. perfeito. Então, assim, eu acho isso muito interessante. Eu cheguei a ver uma vez um filósofo falando, europeu, né, contemporâneo, falando assim, tem hoje todo o mercado da farmácia, né, que também medicaliza as pessoas e vai dizer, ah, tem isso, toma aquilo, né? Uhum. E ele fala assim, será que uma pessoa com esquizofrenia numa aldeia em determinado continente em que as pessoas vivem num sistema ainda diferente, e que acreditam em espíritos e encarnações, será que essa pessoa lá é louca, Uhum. sabe? Será que ela lá é uma pessoa insana, está fora da saúde Como, mental? O que como, que é nas uma nossas, saúde mental? como nas nossas Áfricas, essa É, pessoa com essa característica era acolhida. Ele era pois acolhido. é, Era acolhida. Como que exatamente, ele era? Que função ele pegava nesse momento? Como era entendido exato, essa característica dele, né? exatamente. A gente olha o que define. Não sou médico, estou falando aqui, está gravado, né? De repente tem especialistas, coloquem no comentário. Ah, sim, Mas assim, tomara, tomara. o que define uma pessoa doente, fora de si, né? É uma coisa muito complexa, né? Sim, sim. Acaba sendo, em alguns momentos, essa sociedade que nós vivemos, capitalista, com essa história toda produtiva, que Exato. exige produção, exige alguma outra coisa. E Que, aqui nesse livro ele já levanta esse questionamento, né? e Ele olha que levanta. coisa. É agora, pensando em cima dessa sua fala, lembra-se muito o Metamorfose do cara. Sim. Porque Uhum. ele se transforma num objeto, num animal, né, num bicho, num animal não familiar, Sim, a partir do momento, porque ele era ele que puxava a família, ele que segurava essas coisas todas. A partir do momento que ele começou, né, e ele começa a se divertir, começa a brincar, começa a olhar, começa a viver melhor, ele é expulso, porque ele é o estranho, ele é o né? estranho, ele é o estranho, assim. Exatamente. O que coloca a gente nessa linha tão tênue de normalidade, né? Sim. E, e aí ele vai trazer o perfil das pessoas de lá, né? Que eu acho interessante também, né? Eu não estou seguindo uma lógica aqui de Não, bar, nós tá, estamos gente? Tô conversando, fazendo querido. Vai tranquilo. ele traz um perfil das pessoas de lá que, infelizmente, é o perfil que a gente comentou que ainda é hoje, né? Ele coloca, deixa eu ver aqui, eu fiz as minhas anotações, perfil das pessoas. Ele coloca assim, é, hum, sem fazer monopólio, os loucos são de proveniência mais diversa, originando-se em geral das camadas mais pobres da nossa gente pobre,
são de imigrantes italianos, portugueses e outros mais exóticos. São os negros, roceiros, que teimam em dormir pelos desvãos das janelas sobre uma esteira esmolambada e uma manta sórdida, perdão. São copeiros, cocheiros, moços de cavalariça, trabalhadores braçais. É a classe trabalhadora, né? É. A classe trabalhadora que Não, tem. e Ele cita nesse principalmente livro, só para. imaginando da forma que ele chega lá, que ele chega por bebê, chega pela polícia, essa polícia que está fazendo a triagem está levando todo Exatamente. mundo para lá. Então, é assim, É, aquele que está numa situação de delírio, que muitas vezes a bebida pode acontecer isso, aquele momento, uma infelicidade provoca o delírio, a polícia, né, essa força pública criada para dominar os negros, né, ou pelo menos, né, domar os sim, negros, ela que faz a triagem, faz a ela que faz a primeira triagem. triagem interna das pessoas. Exato. Nesse trecho que você leu, ele fala, né? Mas o que me aborrece é essa intromissão da polícia na minha vida. É uma Exatamente. fala muito emblemática, né? Com Principalmente para os certeza. homens negros, né? Essa Com certeza. intromissão da polícia na minha vida. Intromissão. E uma coisa interessante sobre esses dados da manicomiais que eu estava dando uma olhada, né? É que o Brasil buscou extinguir, né, os hospícios, né? E hoje a gente tem os CAPS, esses lares, né, abrigos de pessoas que viveram nessa situação. E eu conheço gente que trabalha diretamente com essas pessoas, né? Me trouxeram relatos assim de uma situação, por exemplo, de mulheres que estavam em depressão pós-parto e tiveram algum problema na rua, um surto, não sei, ou então, não sei se foi uma denúncia, foram internadas nesses hospitais e ficaram 30 anos internadas, Sim, porque estavam num momento que hoje a gente olha e a medicina olha e fala que aquilo é super tratável, né? E a pessoa não tinha um problema que, sabe, nem eu sei como definir uma saúde mental, né? E aí você olha que coisa louca, a pessoa às vezes não tinha nada, mas ela foi julgada ali, e como você falou, né? Foi alguém se intromete na vida dela, sequestra ela, né? Hoje existe essa luta, parece que dia 18 de maio é o dia da luta antimanicomial, né? Tem uma série de coisas interessantes aí que eu estava olhando que não conheço, né? Mas que eu percebi que esse livro ele é uma denúncia incrível e um registro incrível desse lugar que a sociedade coloca, né? uhum, Que ainda hoje a população, o censo psicossocial que eu estava dando uma olhada de 2019, ainda é majoritariamente negra, sim, sim, né? sim. Porque tem uma carga, não somos acolhidos, não é acolhida, e no Uhum. primeiro desvio interna. No primeiro desvio E interna, né? Ou pelo menos, não sei agora internando, mas a gente talvez seja entupido de remédio. hoje, como eu falei, né? Hoje existem aí o CAPS, eu já fiz trabalho artístico no CAPS, inclusive há muitos anos atrás, os órgãos, né, que buscam não fazer essa internar a pessoa e tratar com redução de danos, né? Não, Mas olha o tamanho dessa ferida, não é, né? né? Quanto de imaginário social existe ainda em cima dessa questão do negro que enlouquece, né? Que está fora de si, né? E, infelizmente as mulheres carregam muito essa carga na hora de serem ofendidas, né? Louca, e não sei o É quê. louca, é louca. Então, assim, é muito, muito interessante o livro. Essa edição que eu tenho tem umas fotos, né? Que eu acho que é do próprio lugar mesmo, que vale, mas eu não, é uma edição que acho que é meio difícil de encontrar, mas o livro é muito interessante, Não. muito E tem interessante. até eu vou deixar um PDF, caso ninguém, né, as pessoas não tenham Uhum, lido, tem um PDF aqui na nossa descrição, vai ter um PDF para você, porque esse texto está em domínio público, né? sim. Está em domínio É um livro público curto, né? é, e Pequeno. tá pequeno, é interessante ler, é importante ler e fazer esse resgate desse ótimo escritor, né? O que é Uhum, um escritor, né? O que a gente quer como escritor? Que a nossa escrita, né, ela seja debatida. Nós estamos aqui.
cara morreu em 22, vai, já fez mais de 100 anos, a gente está debatendo o texto dele, sim. E né? está debatendo com o nosso tempo, né? Com o nosso tempo, A com o gente, a nosso gente tempo. entende o contexto dele, entende tudo, e infelizmente lamenta de que muitas reproduções da época me parecem muito atuais, né? Me parecem Sim, muito atuais. sim. Isso que é, e talvez a gente tenha tido um choque, Gabriel, porque assim, a gente imagina que a gente está moderno, pô. O homem já foi para a Lua, a gente está com o celular, tá, lá, lá, lá. E estou conversando com você, né? Estamos na mesma cidade, a gente está conversando e gravando, e né, todo mundo está ouvindo. Mas é que existe, é que tudo acontece ao mesmo tempo, né? A gente tem o passado e o presente Uhum. e o futuro nesse mesmo tempo, né? A gente Sim. não caminha, estamos no futuro. Não, é tudo ao mesmo tempo, é tudo acontecendo, é E tudo pensar vendo. isso é contra-hegemônico até, né? É uma maneira mais preta de pensar, né? Sim, sim. De não pensar no mundo como essa linha da esquerda para a direita, Hum. né? É, E sim de um círculo, né? sim. Talvez uma espiral, e talvez uma grande espiral. Por exemplo, né? Essa questão assim, a mãe do Lima Barreto era professora de uma escola que um pai do Lima Barreto tinha fundado, né? Então, veja só, Maria Firmina, né? Pelo menos assim, há uns Uhum. 30 anos atrás, tinha. Então, a mulher preta, olhar essa história assim, a mulher não sabia ler? Não, não sabia, bobagem. Talvez em algum lugar, né, em algum outro lugar, mas a mulher, ela tinha que ler, a mulher negra tinha que fazer as coisas, a mulher, ela trabalhava como professora, ela trabalhava, né, ela fazia É algumas porque, coisas. Então, a coisa era, me incomoda um pouco, Gabriel, quando fala que a pessoa era além do seu tempo. Não, ela era do tempo dela e ela percebe é, essas questões todas. Ele falava do tempo dele, só que também fala do sim. nosso tempo. E aí eu acho que tem um teórico, né? Agora eu vou abrir as cotas aqui para os brancos. Tem um escritor Já que abri por eu, Kafka, então pode ficar. é, acho que é Terry Eagleton. Ele faz um ensaio sobre literatura e ele fala isso, né? De uma visão marxista, de que não existe escritor além do seu tempo. Ele é bom quando ele se apropria do seu tempo, quando ele mergulha no seu tempo. E aquele mergulho é tão profundo que ele encontra questões estruturais ali, ele encontra, não, ele cria na sua literatura questões estruturais que a gente, quando olha hoje, fala, nossa, ele já estava pensando, nossa, olha o que ele estava projetando. Na verdade, aquilo estava lá e está aqui, porque ou a gente não superou, ou enfim, né? Não Mas eram é. questões do tempo dele, né? E eu acho que é isso, um artista bom, eu gosto, pelo menos, né? Dizer que é bom, ruim é muito complexo, mas o que me fascina num artista que eu vá gostar, assim, é esse exercício que ele faz nesses dois livros, né? Ele cria o diário nele, ele faz o texto para ele, assim, nesse meio texto ele vai tentando produzir uma literatura, projetando já o Cemitério dos Vivos, mas ele entra em contato com ele, né? Sim, Ele se sim, aprofunda e a sim. partir daquilo transborda o Cemitério dos Vivos, né? Exatamente. Aí sim vem o trabalho da linguagem, vem o cuidado refinado, que no diário você já percebe, né? Mas é óbvio, isso foi editado, né? Há trechos que ele risca, há trechos que ele dispensa, que é ilegível, inclusive, tem trechos que é ilegível, eles colocam lá que não dava para entender. Mas esse é o trabalho, esse é o grande tesouro da arte, né? Sim, sim. Você elaborar. Porque a gente escreve no presente, a gente escreve calcado nesse presente. Se a gente escreve, por exemplo, a gente está escrevendo, eu gosto muito de falar dessa questão da negritude, mas gosto de falar de um passado. Mas eu Uhum, escrevo o passado presente, o presente do passado. Eu escrevo desse passado, mas com esse óleo, né? uhum, A gente sim. fez um exercício agora também, deve estar por sair, de um exercício do futuro, né? Tentar um trabalho de uma escrita no futuro. Também é o futuro do presente, né? Esse futuro é Uhum. projetado agora, né? Não vou projetar em algumas outras coisas, mas é o futuro presente. A gente está no presente. Alguém além do tempo está com uma dobra temporal, né? Porque não tem.
né? Sim, eu acho que a gente sempre fala do presente, né? Tem um texto uma frase que eu escrevi uma vez que eu achei, você vê que coisa, né? Eu até escrevi isso. Às vezes a gente vai tentar reproduzir uma coisa ou traduzir e a gente cria, né? Que eu mesmo faço isso direto, né? Por engano eu acabo criando alguma coisa. E eu fui traduzir uma vez uma frase em inglês depois que eu percebi que eu traduzi errado, né? Mas a tradução errada que eu fiz ficou legal, sabe? Tava dizendo assim, não importa o que você esteja procurando, você está procurando por você mesmo, sabe? Acho que faz todo sentido isso. Quando a gente escreve, é sobre nós e é sobre o nosso tempo, Sim, sabe? sim, Eu vou falar das questões do passado ou do futuro, mas eu estou trabalhando as questões de agora. É só você fazer a reflexão de filmes futuristas, por exemplo, né? E acho que eu já comentei isso com você em alguma dessas lives. O extraterrestre tem dois braços, duas pernas, a nave é de metal, né? Ele sim, sempre se parece com alguma coisa do nosso tempo. Ele nunca é algo inimaginável, porque não dá para né? se apropriar de algo inimaginável. E Exatamente. reconhecer esse nosso limite é muito importante também, né? Né? E que amplia, né? Porque nós vamos visitar os quilombos, a gente vai visitar a questão do Palmares, a gente revisita Uhum. uma questão dos negros, né? Porque, por exemplo, estou, né, em uma conversa e nas minhas palestras colocando assim que os nossos antepassados não foram sequestrados por causa da força, né? Porque tinha Não, norueguês e holandês muito mais fortes, fomos sequestrados pela tecnologia. E eles não isso, tinham, é inteligente. Uhum. pela inteligência, Eles sabiam. pela Os lugares que tecnologia. eles iam sequestrar as pessoas tinham relação com o que eles queriam fazer aqui, né? Exatamente. Então, essa Bom, vinda. Então, entender isso. Então, esse outro trabalho, todo o trabalho que eles tiveram durante o sequestro, no navio negreiro e nas senzalas, tarará, tarará, foi para buscar essa tecnologia e diminuir a gente. E aí volta assim, qualquer deslize que tem, né, que temos, nos internos, uhum. nos prende ou nos Sim. mata, ou tudo O junto. pensamento liberal precisava de uma justificativa para explicar por que a gente deveria ficar onde estava. Uhum. E aí ele cria essa questão de vadiagem, cria a lei se cria proibindo a gente de ser feliz, de fazer a nossa manifestação, porque o genocídio, o Abdias do Nascimento fala isso, né? O genocídio não é simplesmente matar o corpo, é matar a cultura, é matar a identidade do sujeito, né? Embranquecer o sujeito é parte do genocídio, né? A Aniele Franco tem um artigo que fala disso também. E aí, quando esse exercício é feito de maneira legal, o genocídio está na lei ali, sabe? E a gente precisa ser malandro, né? No sentido capoeira mesmo, a mandinga, né? E aí tem aquela frase que o mestre Moraes resgata da capoeira, né? Que eu já falei para você em outros momentos. O patrão ficou de olho nas coisas que eu dizia e se esqueceu de olhar as coisas que eu fazia, né? A gente tem potência africana de cultura e de cosmovisão africana na nossa cultura brasileira, e na hora de pôr na academia, de pôr aos olhos daqueles eruditos, eles só olham de maneira europeia, né? Eles só olham É, da visão hegemônica. Aí eles perdem tudo. E eles só veem uma coisa que para eles é julgado como ruim. E aí quando olham o nosso texto, quando olham a nossa literatura, a nossa maneira de produção, onde ela está, como ela se cria, né? É, não tem valor, mas para a gente tem, porque não morre, é futuro, isso é futuro. O sim, samba reggae é futuro, o slam, como acontece no Brasil, é futuro, o repente, né, lá no Nordeste, futuro, porque a indústria artística e musical fatura bilhões de dólares com coisas que saem desse lugar, sim, sim. né? E isso, né, essa arqueologia que a gente está fazendo, porque assim, e esse voltar, eu tenho feito aqui no programa e na vida, assim, para cada uma escritora que descubro lá no Nordeste, que estava lá, Astolfo Marques, tá, e nas Castanhas,
sobra 10, 20, 30 que haviam, Uhum. que estavam escrevendo que a gente nunca soube, Nunca né? Que soube. nunca ouviu falar. Então, isso é Uhum. muito interessante, né? Então, mostra que como a gente não está sozinho, mas a gente precisa falar, precisa É. resgatar, precisa E fazer, precisa registrar, eu acho, né? registrar. A gente fez um. O Lima Barreto faz esse exercício com muito esforço, né? Você vê, e gana pela literatura, né? Mas esse registro é importantíssimo, porque nossos ancestrais lutaram muito por isso. Os terreiros de candomblé, os cantos, a arte. Como é que isso sobrevive, né, a tanto massacre, um genocídio? Né? Eu nunca, né? Será que as pessoas nunca se perguntaram isso? Né? A gente sempre esteve no lugar errado, né? A gente sempre foi tido como menos. Mas é justamente o que a gente produz que mostra a cara do país, que vende, que faz dinheiro, que faz esses, né, o quem tem dinheiro aí, criar a indústria de tudo isso. Né? Então, como é que esse povo é menos? Ninguém nunca fez esse raciocínio lógico, né? Não, Nunca fez, né? É curioso isso, né? Aí vai falar, não, que bom mesmo é o... Ah, esqueci o nome dos autores brancos agora. Que bom. X, X. José de Alencar, o É, X, né? Mas, mano, beleza. Mas o que está vivo ainda no é, corpo das pessoas? É o o que tá texto do bem. José de Alencar, né? Posso que tem cântico lá do samba rural da época dele, que lá no Recôncavo, que na Bahia ainda se canta, sabe? Uhum. Ainda tem resquício daquilo, e aquilo ainda é dignificante para as pessoas. Não, e várias situações. A gente está aqui algumas coisas falando, e quem está nos assistindo tem essas informações, desde que esse teatro negro ele é muito antes da vinda da família real para cá, e desse teatro negro, que era uma arte que ninguém fazia, que não gostava, que era menor, que aí os negros faziam, e aí vira congada, viram todas essas Uhum, danças, tem essas influências. A gente fazia sim, teatro. O teatro negro, ele teve uma importância com Abdias alta, mas a gente sempre fez, né? sempre As fez. músicas, né? Registrado Paula Brito. Mas aí a gente tem, sabe, Inácio Castanheira e vai indo. Linneu É o Guedes, exercício do Sankofa, né? é, E o Abdias, não conheço assim, ó, esse movimento de pesquisa dele a respeito do teatro negro, mas certeza que nossa, ele foi considerado um dos maiores intelectuais, né, que a gente teve aí sim, no mundo. Com certeza ele fez esse movimento de Sankofa de buscar, projetar, porque é futuro, é, é vivo, é é, vivo. Nossa é. produção é viva. É, e que existia essas associações. O que é interessante isso, e o que eu acho valioso, Gabriel, é essa questão da gente poder conversar. É a minha melhor parte do dia, estar podendo conversar, falar sobre essa questão Né? da literatura, dessa questão da negritude, ouvir. E o Gabriel, né, é alguém potente É. para Eu não sei fazer se você aprender. percebeu aqui, né, uma coisa que eu percebi em alguns trechos do diário, que não vou conseguir trazer agora qual foi o trecho que eu li aqui, algumas repetições que ele usa de palavras e aliterações, né, que às vezes parece uma falta de cuidado, mas eu não poderia dizer que é, sabe? Não. Assim como o próprio Manuel Bandeira faz isso, né? Esse som do S, do L, do M, né? De jogar versos assim, com padrões muito repetitivos. E não que ele tenha feito isso, né? Mas tanto quanto um texto que está publicado em um livro, nessas músicas, nessa tradução oral que a gente teve, aparece, né? Nessa música mesmo que eu coloco aqui, né? O patrão ficou de olho nas coisas que eu dizia e se esqueceu de olhar, e se esqueceu de olhar, ele lembra o cachixi do berimbau, né? Se Exato. esqueceu de olhar. Tim, tim, tim. É, E isso, mano, e fala a verdade, isso não é estética, conceito, teoria e prática, estética e conceito, né, de junto, né? Ele faz, e no jeito que ele faz, ele está mostrando. A capoeira está no texto, nesse exemplo, né? uhum. E, poxa vida, isso não é Não, esteticamente.
sofisticado. Com certeza. E pensar, não vamos falar, vamos imaginar que Lima Barreto, com Machado de Assis, ele vivia da escrita. Ele Uhum, escrevia. Ele escrevia todo dia, escrevia para vários jornais. Tanto é que vários jornais ele dizia por conta da posição política partidária que estava cada jornal. Ele pensava no escrito, né? A gente pensa com no certeza. escrito. Ele pensava no escrito. Então, a palavra ela já vem elaborada no pensamento, ela vem elaborada na gênese, e ela, lógico, ela é esmerilhada, ela tem todo o trabalho, mas já vem isso. Então, Sim, é, é, é tão pensada, é tão maturada que parece ser espontânea, mas o que não é. exato. Ela vem de um, é, ela vem de muita transpiração e pouca inspiração. Sim, sim, com certeza. E ele é, é de uma audácia, né? A existência dele é de uma audácia e a maneira como ele publica e critica. Eu li um texto dele, um conto, O Homem que Sabia Javanês. Nossa, Meu, aquilo, né? Aquilo é o que é. Sabe, a luta por sobrevivência do cara lá, sim. para dar um jeito de subir na vida e tal. E né, inventando um monte de história. Aquilo, sabe, tipo, aí você pensa na semana de 22 aquele monte de burguês, sabe? Que audácia existe ali, né? Uhum. Que, Não, que eles têm condição de fugir do país, né, e se sim. exilar e viver na Europa sem nenhum problema. Agora, o cara nessa condição dele, do uma Barreto, fazer o que fez, né, e ter essa acidez aí, essa crítica, né, essa ironia, é, é ser corajoso com o texto, né? Não, e é interessante pensar nisso que o Gabriel acabou de colocar. Que, por exemplo, durante a Semana de Arte Moderna, que estava aqui, Pixinguinha estava no exterior, mostrando a música brasileira, a música negra. Né? Não Sim, era aquela música, né, Vila Lobos, não era isso. Né? uhum, Falar de sim, arquitetura tinha Tebas aqui em São Paulo. Não era isso que estava se não, falando. Então, não é. foi uma elite. Semana de Arte Moderna foi feita por uma elite, 3 ou 4 jornais, e durou aquela semana e ninguém lembrou muito mais depois. 20 anos depois, 40, quando foi fundada a USP, colocou aquilo como um marco. E colocando aquilo como um marco, coloca, por exemplo, Machado de Assis, que muitos dos modernistas não gostavam, como realista, Lima Uhum, Barreto como pré-modernista, porque eles também uhum, criticavam todas as questões, tendo que Lima Barreto, Machado de Assis, com certeza, mas Lima Barreto, nesse livro, nesses três que nós colocamos, Clara dos Anjos, Recordações e o Diário, ele foi muito mais moderno que os outros de Andrade, Mário de Andrade. Muito mais. e aí você vê as condições estruturais de cada um, né? Como é que se isso fosse uma corrida, em que lugar cada um estaria, né? Sim. Que condição cada um estaria. Não que eu acho que deva ser feita uma comparação desse jeito, mas o problema é que foi feito com ele, Não. Se né? fosse uma corrida, não era ver como era a performance, era de onde cada um estava saindo. Exato, é isso que eu estou É, querendo dizer, de de onde cada onde, um sai. onde era a largada de cada um, né? De cada um e de E a cada gente às um. vezes tem uma visão no nosso país também de supervalorizar. Nossa, saiu lá do zero. Meu, a gente tem que ter vergonha disso. Uma pessoa desse potencial não pode acontecer isso, né? Uhum. E quantos gênios, vocês falam Pixinguinha, gênios, gênios. A pessoa viveu numa situação horrível e cria um presente para a humanidade. A gente tinha que ter Uhum. vergonha disso, né? Boa, é mesmo. Vergonha disso. Não, a gente fica, não, ó, sei o quê. Olha, Enfim. olha de onde ele veio. Não, É, mas isso também dá uma olhada, né, Gabriel? Porque também isso fica parecendo um cala-boca, né? Ah, ó, você fica é, chorando muito, ó, você viu de onde perseguia foi. Então, ó, exato. Você que é não só se querer. esforçou. Querer é poder. Querer é poder, né? E eu fico pensando, eu não sei se ele pensava nisso, né? Quem, eu não peguei aqui no livro, eu não percebi, mas quem seria que leitor ele pensava, né? Que leitor ele pensava? Eu não lembro desse. Não, né? Não sei quem
que leitor. Mas eu Mas é uma imagino que questão interessante. seja esse mesmo leitor das crônicas dele do Uhum. jornal, dos jornais que ele tinha. É, era classe Esse média, leitor imagina. comum, né? Comprador de jornal, dessas histórias todas, assim. Tem o trecho que eu falei de sequestro, é esse aqui, ó. Amaciado um pouco, tirando dele a brutalidade do acorrentamento, da surra, a superstição de rezas, exorcismo, bruxarias, etc., o nosso sistema de tratamento da loucura ainda é o da Idade Média, o sequestro. Né? Achei isso muito forte, né? Não há dinheiro que evite a morte, quando ela tenha de vir, e não há dinheiro nem poder que arrebate um homem da loucura. Aqui no hospício, com as suas divisões de classes, de vestuários, etc., eu só vejo um cemitério. Uns estão de carneiro e outros de cova rasa. Mas assim e assado, a loucura zomba de todas as vaidades e mergulha todos no insondável mar de seus caprichos incompreensíveis. Isso é literário, não é? Total, total, total. Comparações, assim, E além do que, cheio de camadas, o assim assado, é. né, que parece, você imagina isso, assim, né? Uhum, Esse termo assim é, assado em, né, 1922, 20 que ele escreveu. Você é. imagina o que era esse assim assado, né? Esse E termo coloca popular com tudo assim, isso sendo jogado no mesmo e texto. assim assado, né? Né? Ele coloca no final: todos eles estão nas mãos de um poder que é mais forte do que a morte. A esta, dizem, vence o amor. A loucura, porém, nem ele. Nem o amor vence a loucura, né? É, Ele faz uma reflexão e aprofunda isso e deixa isso bonito também, né? sim. É muito interessante aqui. Tem um trecho que ele fala de uma pessoa que estava lá, né, encarcerada também, e de repente as pessoas acho que zombam, e ele tira a roupa, né? E aí a pessoa grita assim: eu não sou nada, nada, ponha tudo isto fora. E traz a fala, né? E essa percepção também que eu acho bonito de quando, às vezes, uma situação do cotidiano já é literária por si só, né? Só precisa mostrar, você não precisa colocar Exatamente. nada, né? Não é, já vem pronta. O Já texto vem vem pronto, pronto. O o texto texto vem vem pronto. pronto. Você só precisa Diz ter aqui, a uma, sensibilidade de não mexer é, muito. uma curiosidade, diz que a Kyo San, né, falou que quando ela escreveu o Black Power de Taiyo, que alguém questionou, né? Mas uma menina preta jamais ia falar isso com tanta propriedade, né? Dessa idade, né? Quando ela fala do cabelo, né? E aí ela falou para mim, para Renata, num autógrafo assim, né? Ela falou, pois foi justamente o trecho que eu ouvi de um estudante e coloquei no livro, né? E a pessoa achou que não era possível, né? Então a Não, realidade ela é muito improvável mesmo. não, se a gente tem a sensibilidade de não mexer muito, nossa, tá ótimo. Né? Porque já são contos profundos, assim. Querido, a gente já está nesses momentos finais. Eu vou pedir uma gentileza para você, para fazer aquelas histórias, né? Lembrar e para assinar o canal, deixar seus comentários. Por favor, deixe seus comentários, divulgue isso. Porque essa é a ideia nossa, né? Que essa conversa seja divulgada. Terão mais livros que a gente vai poder discutir, né? Gabriel vai voltar já como já veio, né? Pô, um prazer sempre, uma Né? honra. E uma... Aposto, julgo que é o maior canal de literatura aí, preta. Então, estamos trabalhando para isso. E lembrar também alguém que vem muito querida, que vem várias vezes lá da Bahia, também tem uma Eita, história, é Jaime Paixão. Vão ver, vejam essa pronto. história toda. Muito legal. E é isso, né, Gabriel? Só posso agradecer a você, querido, por, por a gente ter dado esse escurecimento nesse livro. Gostei muito dessa sua escolha e agradeço porque relembrou um livro que eu li já está fazendo mais de 40 anos, li para o vestibular. Primeira vez que eu li foi para o vestibular, então já faz mais de 40 anos e eu lembro que ele ficou muito impactado. Eu ficava muito puto, né, estudando literatura.
como diminuíam Cruz e Souza, diminuíam Lima Barreto, né? Porque, né? E Uhum. era terrível isso. Era terrível. Agradeço, É, querido. eu que agradeço muito, muito, é uma honra estar aqui sempre, é parte de um registro histórico, eu acho que esse canal merece ser vasculhado aí, né, pesquisado, a educação pública, sempre falo, né, do seu canal, acho que os professores precisam conhecer, a gente precisa ler a nossa literatura independente, preta, periférica, a gente Sim, sim. precisa ler, ser o crítico dessa produção, e entender que há genialidade aí, né? Há Ah, muita coisa boa. E ler os nossos, é, né? E, lê. enfim, A gente é muito bem, né, eu como escritor preto, estou muito bem acompanhado de muitos escritores e escritores pretos. Então, vamos ler escritores pretos, né, de hoje. uhum, Escritores pretos vivos, né? sim. Por favor. É, vá até a praça pública ouvir os jovens, né? Exatamente, exatamente. Criticá-los, né? Se você acha que não faz sentido estar lá e ver e fazer o diálogo também é importante, porque é só assim que vai crescer, né? Só assim. Como, Hum, como né? A gente quer ser lido, É. né? Não tem um, né? Não dá. É esse jeito. Queremos ser Por lidos. bem ou por mal, a gente quer ser lido. Exatamente. E ser lido sem ser censurado, né? Porque muitos de Exato. nós acabam sendo lidos quando vira samba enredo, né? Pretos É, encontros, né? Ou quando acaba sendo samba enredo justo, legal, ótimo, mas é muito lido. Ou quando acaba sendo censurado, e o nosso né? É um amigo, livro né? ótimo que não precisava ser censurado para ter, mas foi, né? Então Precisar, vamos, é. E a censura acabou vendendo mais ainda. Então né? enfim, né? É isso, a gente Anfam. segue nessa luta. Beleza. Agradeço muito, foi um prazer imenso. Eu que agradeço. Vamos lá. Por favor, assine o canal, deixe seus Vamos, comentários, divulguem. Obrigado. Até, querido. até, um abraço.